bem, vamos de fato agora utilizar tudo que nós aprendemos de calor e tudo. E ir para a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Antes de fazer isso, eu tenho que explicar para vocês um experimento que foi feito por Joule, o experimento de Joule. O que o Joule fez? Ele mostrou uma coisa interessante. Ele mostrou que existe um equivalente mecânico do calor, né? Então, quando você, de alguma maneira, fizer trabalho mecânico sobre o sistema, isso pode se converter em calor. E vice-versa. Quando você aquecer um sistema, pode reverter em trabalho mecânico. O que o Joule fez foi simples. Ele pegou aqui um recipiente com água, né, em cima de uma mesa. Ele colocou aqui uma pá que tinha várias hastes capazes de rodar na água. Aí ele simplesmente pegou isso, ligou a um sistema de roldanas, colocou um peso aqui e permitiu, aqui tem água, né, líquida, e permitiu que esse peso de massa M caísse a uma certa altura. Vamos olhar esse sistema como um todo, né? Você tem que olhar esse sistema como um todo. O sistema físico agora é a água, a massa e a ação da gravidade, né? Nós temos gravidade aqui agindo. Então nós temos aceleração da gravidade agindo. E o que ele notou? Ele notou o seguinte: quando esse corpo cai de uma certa altura H, ele notou que a temperatura aumentava. Então, ele notou que realizando... Isso aqui é um trabalho mecânico. Quem está realizando o trabalho mecânico aqui? Quem está realizando o trabalho mecânico é a gravidade. A ação da gravidade está realizando um trabalho mecânico. A força da gravidade está realizando um trabalho mecânico, está virando a pá. A pá está transferindo energia mecânica para o sistema. Ocorre na água uma mudança de temperatura. Então, o que o Joule chegou à conclusão é que trabalho mecânico significa calor e, portanto, significa variação da temperatura de um sistema físico, como esse que eu mostrei para vocês. Então ele disse assim, olha, de um modo geral, um sistema pode absorver calor e realizar um trabalho mecânico, tá certo? Ou, se eu realizar um trabalho mecânico sobre o sistema, esse pode mudar, representar uma transferência de calor para o sistema e aumentar a sua temperatura. Então, ele fez o que nós chamamos do equivalente mecânico do calor. Então, o Bryce tem que tirar essa parte. O que ele fez, na verdade, foi mostrar a equivalência entre energia mecânica e calor. A gente costuma dizer que é o equivalente mecânico do calor. Tá certo? É por isso que a gente usa a conversão, né, de Joule para explicar uma série de coisas. Existe até uma lenda aí que diz que Joule estava na sua lua de mel e resolveu medir numa queda de água, como numa catarata, quanto que aumentava a temperatura quando a água caía, porque ali é uma ação da gravidade sobre a água, e dizem aí que ele conseguiu medir a variação de temperatura. Bom, muitas coisas acontecem durante a queda d'água que impedem da gente fazer essas medidas precisas. Um pouquinho de evaporação. Quem já visitou o Iguaçu, né, as quedas de água, sabe que lá embaixo a água está mais fria. E a razão disso é a evaporação, né? Evapora, tira muito calor durante a queda e a água acaba esfriando um pouquinho. Bom, mas isso é lenda.
é outra coisa. Agora, isso é um fato, né? Se você trabalhar sobre um sistema físico com mecânica, com força, com pressão, você é capaz de variar a quantidade, converter isso em calor, variando a sua temperatura interna e assim por diante. O experimento de Joule foi muito importante, porque ele permite a gente evoluir e levar em conta a energia mecânica através do trabalho feito por uma força com calor. Tá certo? Então, esse é um grande sucesso aqui do experimento de Joule, é que quando você tem um sistema físico, que você tem um sistema físico, pode ser qualquer coisa, ele tem uma energia interna. E você pode vir colocar ou tirar calor. E o sistema pode também colocar ou tirar trabalho. Tá certo? Então, o sistema físico, isolado, ele pode, através de ação mecânica, realizar ou absorver trabalho. Quer dizer, você pode fazer trabalho sobre o sistema, ou o sistema pode te dar trabalho. Pode devolver um deslocamento de massa e assim por diante. E existe uma quantidade de calor trocada nesse sistema. Obviamente, o que o Joule mostrou foi que quando você dá calor para um sistema, nem tudo vira energia interna. Um pouco pode virar trabalho. E da mesma maneira, quando você dá trabalho, um pouco pode virar energia interna e um pouco pode virar calor no sistema. Então, basicamente, o que o Joule mostra é que a variação da energia interna tem que ser igual ao trabalho, obviamente um trabalho feito sobre o sistema, mais a quantidade de calor que entra no sistema. Então, se você fizer trabalho sobre o sistema e você dá entrada, então aqui a flecha é assim. Se eu mantiver a flecha assim, eu coloco calor e eu coloco trabalho mecânico, isso se junta, aumentando a energia interna. Se eu tirar calor, e se eu tirar calor, e se eu tirar trabalho, aí entra negativo, vai haver uma diminuição da energia. Então, o calor que entra no sistema, a gente considera positivo, o calor ou o trabalho que sai do sistema, a gente considera negativo. Então aqui eu falei o que entrou no sistema, calor que entra e trabalho feito sobre o sistema, isso pela conservação de energia, e Joule mostrou isso pra gente, essa relação é verdadeira. Então a energia interna do sistema pode ser alterada através de trabalho feito sobre o sistema e também através de energia fornecida ao sistema, ou tirada do sistema. Se fosse tirado do sistema, aqui vem um sinal menos, porque se você tirou, a energia vai ter que diminuir, o delta vai ser negativo. Essa é uma lei que é chamada primeira lei da termodinâmica. Aí você deve estar pensando, mas professor, é óbvio, porque isso representa conservação de energia. Aí eu vou falar, claro, você é muito inteligente, isso representa conservação de energia. E conservação de energia praticamente mecânica do sistema. Mas imagine quando o pessoal estava vendo água virar vapor, vapor empurrar pistão e tudo isso, eles não tinham essa formulação tão clara na cabeça, tá certo? E agora parece que eles têm. Então essa é a primeira lei da termodinâmica, né? Calor equivale a trabalho mecânico e vice-versa. E tudo isso, quando eu coloco calor e o sistema me dá trabalho, pode ser que a energia do sistema é zero, tá certo? Um entra, outro sai. Claro que aqui tem que ser um sinal negativo, como eu falei para vocês. É extremamente importante a gente notar que o que sai do sistema aqui vai ter um sinal negativo e o que entra no sistema vai ter um sinal positivo. Tá bom?
E que a variação da energia interna positiva significa aumento. E variação da energia interna negativa significa diminuição. Esse aqui é o princípio básico de um monte de coisa que acontece ao nosso redor. Inclusive, isso foi responsável pela Revolução Industrial. Quando o pessoal descobriu que poderia queimar a lenha para fazer trabalho mecânico, é quando nascem as máquinas térmicas. É quando nasce a forma de converter calor, queimando combustível, queimando lenha, queimando gasolina, queimando óleo, em trabalho, que movimenta massas. Tá certo? Então é extremamente importante. Bom, então agora nós temos domínio absoluto sobre a primeira lei da termodinâmica. Nós podemos começar a elaborar um pouco mais sobre isso aqui. Porque o que é um trabalho, né, realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Para fazer isso, nós temos que imaginar alguma situação. Porque trabalho normalmente envolve deslocamento de massas. Então, para fazer um deslocamento de massa, nada melhor do que a gente imaginar uma situação onde a massa pode se deslocar de um lado para outro. Então, é isso que eu vou fazer agora para mostrar para vocês um pouco dessa situação. É criar aqui o que nós chamamos de um pistão. Então, nós vamos fazer um pistão. O pistão tem gás dentro dele, tem um êmbolo. Esse êmbolo aqui normalmente pode estar ligado a alguma coisa. A força feita pelo êmbolo ou a força feita pelo êmbolo ou sobre o êmbolo pode vir de uma roda que gira, qualquer coisa assim. E aqui nós temos gás. Tá certo? Nós temos gás aqui dentro desse pistão. Esse gás, ele está... Então aqui nós temos gás. E, portanto, existe uma pressão aqui nesse gás, né? Podemos esquecer que tem uma pressão. Essa pressão está fazendo uma força sobre o pistão. E eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e fazer uma força que vence essa pressão, então eu comprimo o gás. Eu posso causar uma compressão. Então, quando eu tenho uma compressão, obviamente eu fiz uma pressão externa maior do que a pressão interna do gás. Ou eu posso ter uma expansão. Quando eu tive uma expansão, obviamente a pressão externa foi vencida pela pressão interna do gás. Quando eu tenho uma compressão, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz um trabalho sobre o gás. Quando eu tive uma expansão, é o gás que fez um trabalho sobre o sistema externo todo. Por quê? Porque isso significa um deslocamento de massa. Quanto que a massa é deslocada? Bom, a massa é deslocada porque a pressão representa uma força. A força vezes um deslocamento dx do êmbolo, seja para um lado ou para o outro, que eu peguei um deslocamento bem pequenininho, significa o trabalho feito. Tá certo? Isso é trabalho. A força, ela é, na verdade, a pressão vezes a área. Portanto, pressão vezes a área. Quem que é a área? Aqui, uma suposta área do êmbolo. Então, o êmbolo tem uma área A. Então, a pressão que existe aqui vezes a área é, de fato, o trabalho feito sob ou no sistema, vai depender de um sinal aqui. dx é igual a dw. Daqui nós tiramos uma expressão muito interessante, porque a dx é a variação de volume. Portanto, pressão produzindo variação de volume significa trabalho. E se o trabalho é feito sobre o sistema, ou se o trabalho é feito pelo sistema, vai vir um sinal aí, mais ou menos. Muito bem. O trabalho feito sobre o gás é um trabalho que tem que vencer
olha, a pressão sempre nós vamos lidar com a pressão do gás. Se eu fiz um trabalho sobre o gás, a força, ela andou contrária àquilo que era para andar. Não é verdade? Porque eu estou olhando aqui a pressão. Eu tive que fazer uma pressão praticamente igual a essa e levar ele para cá. Aliás, a gente faz coisas com valores muito pequenos comparado à pressão do sistema. Portanto, eu trabalhei contrário à pressão do sistema. Se eu fiz um trabalho sobre o gás. Então eu vim aqui e comprimi. Portanto, menos PdV é o trabalho feito sobre o gás. Onde P quem que é? A pressão do gás. Então, se alguém fez um trabalho sobre o gás... Agora, esse calor, essa pressão feita sobre o gás significa um dV negativo. Portanto, significa um aumento de energia concedido ao gás. Então, é um trabalho que entrou, foi feito sobre o gás. E o sinal negativo aqui é necessário porque eu estou usando a pressão do gás. E, portanto, eu estou deslocando contrário a essa pressão do gás. Aqui a pressão aqui, fiz uma flechinha muito simplesinha, mas ela existe aí. Então, essa expressão aqui, ela me permite saber quanto que é o trabalho feito sobre um gás. E agora nós vamos imaginar uma situação que eu tenho um gás e eu vou comprimir esse gás, da maneira que está escrito aqui, e eu quero saber quanto trabalho foi feito sobre ele. Então agora eu vou fazer um exemplo, lembrando dessa expressão, tá certo? Eu vou tirar um pouco esse texto para criar espaço. Vamos colocar aqui que o trabalho, que nós já sabemos que é feito sobre o gás, é menos PDV. Então nós já sabemos disso. E nós vamos pegar esse gás, vamos começar com ele a uma pressão P1, tá certo? Então é o sistema que está aqui, e agora eu vou levar o sistema, vou pegar o mesmo pistão, e vou levar a uma situação diferente, que agora ele está comprimido. Então ele foi para um outro estado. Ele estava aqui, né? Ó, só deixar assim. E agora ele foi para um... Ele tinha uma pressão P1, um volume V1, e ele foi agora a uma pressão P2, um volume V2, e foi feito um trabalho sobre ele. Então nós levamos o gás de um estado para outro. Existe uma forma diagramática da gente ver isso, que eu vou ensinar nas próximas aulas. No momento eu quero só fazer essa transformação. Quero calcular quanto trabalho foi feito sobre o gás. Tá bom? Isso pode ter aumentado a energia interna, pode ter feito um monte de coisa, ou pode ter aquecido. A primeira lei da termodinâmica vai permitir essas coisas, mas nós vamos ver aqui, tá certo? Depende de como eu faço, bem devagarzinho, bem condições adiabáticas ou não, isso pode acontecer tudo isso. Bom, mas de qualquer maneira, eu quero calcular o trabalho total feito. Portanto, eu sei que dW é igual a menos PDV. Portanto, W total para ir da situação 1 para a situação 2 é igual a menos a integral, a soma, porque isso aqui é como se fosse pequenos delta V's que você foi acumulando, é a integral do volume 1 ao volume 2, tá certo? De PDV. Mas quem que é P de um gás? Vamos lembrar que um gás, P vezes V é igual a NKT. Portanto, eu vou imaginar se a temperatura, se a condição de temperatura foi mantida, né? Se eu mantive a temperatura do gás, aqui era T e aqui continua T, então a pressão
nada mais é do que NKT dividido por V. NKT tudo é constante, então isso aqui é igual a menos NKT, onde N é o número de moléculas que está aí dentro, integral de V1 a V2 de dV sobre V. Todo mundo sabe que a integral de dV sobre V é logaritmo de V, portanto, o trabalho feito sobre o gás para ir do estado um a outro é igual a menos NKT logaritmo de V2 sobre V1. Mas V2 é menor do que V1. Então esse logaritmo é negativo, então esse trabalho é positivo. Então eu posso deixar assim, né? Mas lembrando que essa quantidade é positiva. É um trabalho feito sobre o sistema e deveria ser positivo, como nós discutimos anteriormente. Então esse é o trabalho feito sobre o gás. Agora, o que esse trabalho vai virar? Bom, esse foi feito sobre o sistema. Alguma coisa ele alterou lá dentro. Se eu soltar, o sistema vai ser capaz de realizar trabalho. Porque agora ele devolve o trabalho para o meio ambiente. Então eu faço trabalho sobre ele. Ele devolve o meio ambiente. Para o meio que estava aqui, ou a roda que estava rodando, qualquer coisa assim. Tá bom. Muito bem. Então, a gente calculou aqui qual é o trabalho feito durante a compressão de um gás, feito por um agente externo. E vamos utilizar esses conceitos da primeira lei da termodinâmica em determinadas situações que permitem a gente entender e construir as chamadas máquinas termodinâmicas, né? Que, por exemplo, o motor de um carro e muitas outras que nós temos que trabalham nessa brincadeira ou nesse jogo de compressão e descompressão, permitindo realizar trabalho ou tirar trabalho. Tá certo? Do sistema. Muito bem. Bom, vamos parar a aula por aqui e na próxima aula nós vamos continuar desse ponto do trabalho feito sobre o gás ou pelo gás para começar a construir algumas coisas utilizando a termodinâmica, que é uma das áreas mais interessantes da física e de maior aplicabilidade. Até lá.